boa tarde, pessoal. Hoje estamos com a live com os cineastas, com a nossa sessão com cineastas e diretores de festival, melhor dizendo, né? Obrigado por se juntarem a nós nessa sessão com os diretores de festivais. Aqui comigo temos o Alan Lobo, do Facine, o Doti, do Ficaschi, da nossa produção, o Bruno e a Débora. Queria que vocês se apresentassem assim, rapidamente, falando um pouco quem vocês são e como é que, né, qual é a entidade que vocês trabalham, e depois a gente continua aprofundando um pouco mais. Então, passo a palavra para o grande Alan Lobo, que concebeu o Facine. 16. Boa tarde, gente. Eu sou Alan Lobo, eu sou produtor cultural de Salvador, Bahia, quase 20 anos na área. E já trabalhei com várias linguagens artísticas, teatro, dança, música, e já tive algumas experiências com o cinema. Essas experiências me levaram a criar o Facine, que é o Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina. Hoje eu moro há 4 anos aqui na Chapada Diamantina, especificamente no Vale do Capão, de onde eu estou falando, que é um pequeno povoado aqui da Chapada. E quando eu vim para cá, eu comecei a colaborar com um cineclube local, que é o Cine Caeté. A partir dessa experiência com o Cine Caeté, a gente começou a passar filmes socioambientais, né, com o cineclube. A partir dessa experiência, eu criei o Facine. E aí a gente fez uma articulação aqui com outros cineclubes para realizar a primeira edição, que aconteceu agora de 1º a 10 de abril. Né? Então, essa é a minha experiência, bem resumidamente, e o Facine aí está no ar e está colaborando aqui com o Eco Brasil Fest. Muito obrigado pelo convite para estar aqui na live com vocês. Obrigado, Alan, pela presença. Agora convido o Doti. Doti, a sua apresentação, fala um pouquinho de você e do Ficaschi. Boa tarde, João, boa tarde, Bruno, Débora e todos os integrantes do Eco Brasil Fest. Eu sou Doti Luz, produtor cultural, gestor cultural, biólogo e diretor do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense, que este ano de 2021 está indo para a nossa 3ª edição. O Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense acontece anualmente no mês de setembro nas cidades de Lages, Urubici e São Joaquim, localizadas aqui na região sul do Brasil, mais precisamente na nossa querida e amada Serra Catarinense. É um enorme prazer, João, estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre cinema ambiental, meio ambiente e demais assuntos pertinentes ao querido e amado cinema. Alan, então, continuando, eu queria que você falasse um pouco mais aí sobre a tua iniciativa, né? Como é que você começou a fazer o Facine e contar um pouco mais de como que é o Facine aí. Como é que foi a tua experiência, inclusive recente, né? Nessa edição que acabou. Isso, João, obrigado. Então, eu tive uma experiência cineclubista em Salvador durante 2 anos. Eu fiz um cineclube lá, que era também um cineclube que exibia filmes socioambientais. E aí, quando eu vim para o Capão há 4 anos, né, eu me juntei ao coletivo, ao Cine Caeté, e a partir de 2018 a gente começou a exibir também filmes socioambientais aqui no Vale do Capão. Então, foi a partir dessa experiência que eu tive a ideia de fazer algo maior do que só um cineclube, né? Então, aí a gente, dentro no âmbito aí da Lei Aldir Blanc, né, a gente criou a ideia aqui do Facine, do Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina, né, da 1ª edição, e propôs o projeto dentro do edital aqui local da Bahia, do programa Aldir Blanc Bahia, e tivemos sucesso, aí tivemos aprovação, e realizamos agora em abril, de 1º a 10 de abril. Né? A ideia, o Facine, ele aconteceu também através de uma articulação de 5 cineclubes, né? Que foi um dos cineclubes aqui, o próprio Cine Caeté, né? De onde partiu a proposta inicial, a partir de mim, e aí a gente juntou outros 4 cineclubes aqui da Chapada Diamantina e realizamos uma edição virtual com 21 filmes socioambientais brasileiros e baianos. Né? Dos 21 filmes, 7 foram baianos, isso foi bem legal.
Então foi uma experiência muito rica, muito interessante, reunir filmes aí de grandes diretores como Jorge Bodansky e Orlando Senna, né, clássicos do cinema brasileiro, grandes documentaristas, e juntar essas grandes figuras com cineastas iniciantes, né, como o Aragonês Fagundes, que é um diretor aqui da Chapada Diamantina, da cidade de Morro do Chapéu. Então, foi muito bacana esse encontro de gerações, né, de linguagens, de narrativas. A gente teve filmes de vários estados brasileiros, né, com vários temas, desde questão do lixo, né, do resíduos sólidos, até a questão das mudanças climáticas na Amazônia, até as relações culturais e ambientais de uma comunidade quilombola aqui no Recôncavo Baiano, entre outros assuntos, né? Então, foi uma experiência muito rica, muito gratificante, e que já deixou saudade, né? O festival acabou no dia 10, e a gente já está com vontade de fazer a segunda edição, mas aí agora é partir para pré-produção, para captação, para, quem sabe, ano que vem a gente repetir a experiência, que foi muito bacana. Então, foi mais ou menos isso, né? A gente está começando também nessa linha dos festivais, e já foi muito legal, né? A gente já está com vontade de fazer outro. Então, é basicamente isso. Alan, então vou passar a palavra agora para o Doti. Doti, conta um pouco mais do FICASC, como é que foi a tua experiência. Você já está em 3 edições, desculpa, você já está na 3ª edição, estou correto? Sim, João, nós estamos agora indo para a nossa 3ª edição. A nossa primeira edição, portanto, foi em 2019, né? Na ocasião, ela foi realizada de forma presencial, não havia ainda a pandemia. O ano passado, em 2020, nós fizemos no formato online, né, de forma virtual, e a nossa intenção é realizar o festival esse ano no formato híbrido, ou seja, nós estamos ainda aguardando, né, como é que vai desenrolar essa história da pandemia para saber as reais condições de realização, mas a ideia é que a gente consiga fazer de forma presencial, bem como também no formato online. Então, eu acho que a associação dessas duas condições nos torna numa condição, digamos, favorável, por um lado, né? Permitindo que a população serrana possa continuar prestigiando o festival, bem como também possibilitando que as demais pessoas que não estão presentes na Serra Catarinense que possam, mais uma vez, assistir aí o festival e não somente, né, assistir os filmes, mas também participar dos debates, sejam eles presenciais, sejam eles nessa adequação que são as lives, enfim. Eu acho que o FICASC ele surgiu, na verdade, de uma necessidade, né? Eu sempre falo isso, que os festivais de cinema ambiental eles surgem, na verdade, de uma necessidade. Eu até comentei um tempo atrás que o correto é que esses festivais não existissem, por incrível que pareça. Mas a gente acaba realizando, assim como vocês aí do Eco Brasil Fest, o Facine e tantos outros festivais espalhados aí pelo país, eu entendo que eles realizam, na verdade, por uma necessidade mesmo, né? De estar discutindo os filmes que são exibidos, das inúmeras temáticas que são abordadas durante os festivais, e um momento também de discussão, de oportunizar também para que jovens, de uma forma geral, né, principalmente os estudantes, tenham acesso a filmes de qualidade, a filmes que são extremamente necessários, né, dentro do contexto atual aí, da nossa sociedade contemporânea. Legal, Leti. Eu acho que, se você conseguir, vai ser um privilégio mesmo fazer uma edição híbrida, né? Porque o contato, essa interação que a gente tem nos festivais, né, com os colegas, os outros cineastas, né, vendo os filmes, comentando com quem está do lado, é sempre realmente muito legal. Então, eu volto agora para o Alan. Alan, conta um pouco, então,
como é que você acha que é a relevância das produções né, de natureza, as produções de festivais, para a gente colaborar com o meio ambiente, com a conservação do meio ambiente, com a educação ambiental? Valeu, João. Eu acho que o cinema ambiental contribui muito com a educação ambiental, né? Eu acho que é até uma parte da educação ambiental. A educação ambiental pode se valer muito do cinema para transmitir informações, conhecimentos e mensagens que conscientizem ambientalmente e socialmente o público, né? Então, o cinema é uma arte, é uma linguagem artística muito poderosa nesse sentido, né? Ela tem uma capacidade de chegar no público com sua união de imagens e sons de forma muito forte, muito potente. Então, quando você pega essa linguagem que está tão presente hoje no nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia é permeado por imagens e sons, pelo audiovisual. Então, quando você pega esse instrumento e usa para conscientização, para educação ambiental, para transmitir mensagens e conhecimentos que provoquem uma reflexão acerca do mundo que a gente vive, isso pode causar uma transformação pessoal e, consequentemente, social, né, ali dentro de uma comunidade ou mesmo de um povo, de um país, né? Então, o cinema ambiental tem esse poder, né? Então, quando a gente reúne esses filmes, né, quando a gente reúne uma quantidade de filmes, em alguns casos, como o Ficasque, por exemplo, que reúne mais de 100 filmes num festival, olha a quantidade de informação que eles estão oferecendo para o público, né? Então, quando você realiza um festival, você está concentrando ali toda uma produção audiovisual nessa temática, né, que com certeza forma um painel bem amplo e bem abrangente de vários problemas socioambientais, mas também de soluções, né, também de novas visões sobre o mundo que esses filmes podem trazer. Então, a importância do cinema ambiental hoje para o nosso país, para o mundo também, eu acho que está nesse quesito de ser uma poderosa ferramenta de transformação social e de educação. Também concordo plenamente com o Alan. Acho que os festivais eles acrescentam muita visibilidade, né, a diversos filmes que de outra maneira não teriam voz, né? Eu acho que o meio ambiente, para a gente conseguir ampliar nosso alcance, né, a gente tem que sensibilizar as pessoas, né? E os filmes, com certeza, é uma excelente maneira. João, eu acho que é o seguinte, né? O cinema por si só, né, a sétima arte, por si só, ela já tem essa potência de sensibilizar as pessoas, independentemente de que assunto seja abordado nesses filmes, né? Então, o que acontece, na verdade? Nós estamos trabalhando com o cinema ambiental, que, na verdade, é um cinema socioambiental, né? Também. Além de retratar as questões relacionadas à natureza, né, de forma bem ampla também, a gente retrata também as questões sociais, né? Porque efetivamente nós estamos inseridos nesse caldo aí, desse grande caldo. E o cinema tem essa potência muito grande de além, né, de estar passando conhecimento, que quando a gente assiste esses filmes, a gente acaba absorvendo muito conhecimento, sejam de lugares, sejam de povos, de costumes, de hábitos, conhecendo mais a geografia desses espaços. Eu gosto muito de assistir os filmes que são na comissão de seleção do Ficasque, exatamente por isso. Primeiro, porque eu aprendo muito nesses filmes, né? Acabo conhecendo lugares remotos, povos que até então eu não conhecia na sua essência. Enfim, eu acho que assim os filmes são verdadeiras aulas de história, aulas de geografia, aulas de biologia, aulas de sociologia, aulas de filosofia, enfim, é uma gama gigantesca de conhecimento que esses filmes proporcionam. Então, quando a gente se propõe a exibir esses filmes, a gente já direciona esses filmes para um público geral, obviamente, mas, sobretudo, aos estudantes, sejam eles lá do ensino infantil até mesmo os universitários.
que, além de assistir os filmes, também sejam os professores, os educadores, fazendo um trabalho em cima desses filmes. Então, tem toda uma metodologia também educacional para que esses filmes, além de entretenimento, sejam também uma fonte de conhecimento. Então, é muito importante, né, a exibição desses filmes com essas temáticas no mundo que nós estamos vivendo atualmente. Alan, vocês têm algum convênio também com essa parte de educação? Como é que você vê essa questão aí de usar esses filmes com a educação? Como é que você veria isso aí? O Fascine, nessa primeira edição, como foi o programa Aldir Blanc, né, o recurso ele foi pouco, né, ele foi bem limitado, e também mais voltado para a presciência da lei, que foi um edital emergencial, né, para auxiliar os agentes culturais. Então, a gente buscou dividir o valor do recurso o máximo possível, tanto entre a equipe de produção quanto com os filmes que a gente exibiu, né? A gente fez questão de pagar um valor para licenciar o filme para exibição, então a gente, infelizmente, não conseguiu fazer um trabalho de educação, mas aqui no Cine Caeté, no Cineclube aqui do Capão, a gente tem uma relação muito boa com as escolas locais, principalmente com uma escola comunitária que se chama Brilho do Cristal, que a gente fez uma parceria para fazer uma mostra infantil com eles em um projeto do Cine Caeté, que seria realizado em 2020, presencialmente, mas um dia antes da estreia veio a recomendação do OMS por causa da pandemia, e a gente teve que suspender esse projeto, né? E a gente só veio realizar ele em janeiro e fevereiro, né? Que foi uma mostra de filmes socioambientais, um pouco antes do Fascine. Eu fiz uma sequência de mostras de filmes socioambientais, primeiro com o Cine Caeté, depois com o Fascine. Então, a gente tem uma parceria aqui com a escola, mas a gente não conseguiu ainda colocar em prática por causa da pandemia, né? Então, como a minha trajetória é bem recente aqui na própria Chapada Diamantina, tanto como residente quanto como produtor, a gente ainda está buscando consolidar essas parcerias, né, com as escolas locais aqui do Capão, além da escola comunitária, tem a escola municipal de primeiro grau, né, fundamental, na verdade, de ensino fundamental, e a escola de ensino médio também. Então, a gente busca se aproximar, mas ainda estamos no início aí dessa parceria, né? Douti acho que vai poder falar muito mais, que o Douti é educador, professor, né? Então, ele tem muito mais experiência para falar, mas sem dúvida que um dos horizontes do Fascine é trabalhar com educação ambiental, porque a gente acha muito importante que tenha esse lado dentro do festival, não só de exibir filmes, mas que ao lado da exibição de filmes tenha também ali uma mediação de um educador ambiental, de uma educadora ambiental, para que esses filmes cheguem de uma maneira até mais consistente ao público, né? Essa mediação cultural é muito importante. Então, quando esse aspecto é feito por um educador ou educadora ambiental, acho que enriquece bastante a exibição dos filmes. Então, a gente tem como horizonte, sim, trabalhar com educação no futuro. Legal, então o próprio Alan já chamou o Douti. Douti, complementa aí então a tua parte aí com as parcerias que vocês fazem na educação, sua experiência como educador. Então, basicamente, na verdade, desde a primeira edição do FICASC, nós já procuramos ali fazer essas parcerias. Com o SESC aqui de Santa Catarina, nós conseguimos realizar algumas unidades do SESC em Santa Catarina, possuem nas suas unidades, além de toda essa parte cultural, social, também tem escolas, tem a parte educativa no SESC. Então, isso foi realizado nas unidades do SESC de São Joaquim, Urubici e Lages, né, onde acontece o FICASC. Além da parceria do SESC, que foi muito interessante, porque a gente acaba disponibilizando alguns filmes escolhidos pela curadoria ali, que sejam diretamente direcionados para determinadas faixas etárias. Disponibilizamos também um material de apoio para facilitar o trabalho dos educadores
de como trabalhar esse filme, isso também é muito importante. E, além disso, né, buscar também outros universos, digamos assim, educacionais. Em que sentido? Por exemplo, o Instituto Federal de Santa Catarina, né, o IFSC. Então, você tem cursos técnicos bem interessantes que trabalham com agroecologia, tem um curso bem legal de agroecologia que tem na cidade de Lages, na própria Universidade Estadual, que é o DESC, também o pessoal da agronomia, da veterinária participou bastante. O que eu quero dizer com isso é que é o seguinte, a amplitude de aproveitamento desses filmes se dá dentro de uma gama gigantesca dentro da educação, né? Então, você tem lá cursos técnicos, você tem as escolas básicas, que sejam o ensino infantil, o fundamental, o ensino médio, as próprias universidades também acabam se apropriando disso, e é muito legal, né? Porque quando a gente fala de educação, de disponibilizar esses filmes, é muito bacana falar também que não só os alunos, né? E sim, na verdade, os professores, os coordenadores pedagógicos, ou seja, inúmeros profissionais da educação também acabam se envolvendo dentro desse processo, né? Vou dar só um exemplo aqui, dentro do FICASC, tem uma localidade ali em Lages, que é na zona rural, chamada Coxilha Rica, que ela tem 100 quilômetros de extensão e tem ali escolas rurais. Então, olha que bacana, né? E o feedback também é muito importante, né? Porque os diretores dessas escolas acabam nos reportando e falando: nossa, os filhos dos capatazes das fazendas ficaram encantados em poder assistir esses filmes. Quando eu recebi essa mensagem, até agora eu me arrepio quando eu tenho esse feedback que é tão importante, né? E aí a gente vê, na verdade, que o nosso trabalho como um todo está tendo um efeito muito positivo, né? Isso que nos alimenta de estar seguindo nesse caminho, de nos mantermos nessa trajetória entre acertos, entre erros e etc. e tal, mas é essa resposta que a gente tem da sociedade como um todo que nos alimenta, né? De seguir nesse caminho, que eu acredito muito, né, no caminho da educação, no caminho, enfim, que leva realmente ao conhecimento, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim, né, de estar podendo absorver um público de diversas faixas etárias e também de diversos níveis de conhecimento. Eu acho que esse é um dos papéis que o Festival de Cinema ambiental tem como um todo. E só fazendo um parênteses também, quando a gente começa a linkar com esses departamentos de educação, secretarias municipais, estadual, Instituto Federal, o que acontece, né? Acaba despertando e incentivando as outras práticas educacionais. Eu vou dar um exemplo que a gente teve lá, por exemplo, um plantio de 500 mudas, né? Então, além do plantio de 500 mudas, os professores falaram sobre aquelas mudas que estavam sendo plantadas, conheceram um pouquinho mais da biologia daquelas plantas, obviamente a manutenção dessas plantas, porque não é meramente plantar, e depois tem todo um cuidado com isso, enfim. Então, observe que tem ali várias situações que, dentro do Festival de Cinema, acabam linkando com outras atividades de educação ambientais que são de suma importância. Então, acho que basicamente é isso, João. Bruno, comenta aí as falas dos nossos convidados e traz um pouco aí a sua visão. Bom, sobre essa questão de educação e meio ambiente, né, muito legal, né? O Dutti acabou falando agora de uma coisa importante, que ela vai além da biologia, ela vem ali estratégia, planejamento, né? Você pega, acho que uma gama que vai desde do ensino básico até ensino aí para quem está na universidade, para quem está na vida, né? E eu acho que tem até um exemplo muito bacana que foi esse filme que está na moda agora, que é o do Polvo, né?
que ele tem uma lição de vida ali, né? Ele está muito mais só do que uma questão de ensinar biologia, ensinar a vida marinha. E eu acho que levar né, o cinema ambiental, levar essa questão para a educação é extremamente importante. Até porque a sétima arte, né, como vocês bem falaram aí, ela é extremamente potente, né, em transmitir conhecimento, em transmitir educação. Haja vista que a gente vive hoje numa sociedade aí, né, no ano 2020, que na década de 80 falavam que era destruição. E a gente está levando para, né, quase chegamos nisso aqui, né, no mundo da destruição. E como é que vocês assim imaginam, como é que seriam as estratégias aí para a gente criar, né, um futuro bacana, né? Como é que a gente monta trazendo essa questão do cinema ambiental, do cinema ecossocial, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que ele envolve muito mais do que só o meio ambiente, né? Apesar de estar tudo interconectado. E como é que a gente poderia criar estratégia para levar esse conteúdo para criar um mundo mais bacana, né? Um mundo melhor lá na frente para as próximas gerações? Ótima pergunta, Bruno. Desafiadora também, porque se a gente tivesse essas estratégias já assim em mente, né, eu acho que o mundo estaria diferente um pouco, né? Mas, enfim, eu acho que educação, quando a gente fala em educação, né, eu acho que é basicamente isso, é a gente proporcionar, dar a educação realmente, fazer o que está escrito na Constituição, né? Dar uma educação plena e universal a todos, né? Dar acesso a todos e todas à educação. Sempre que falo de educação, eu lembro de uma frase de Darcy Ribeiro, né? Que a crise da educação não é uma crise, é um projeto. Então, a gente realmente está lidando com um projeto de mundo que, de propósito, não dá educação de propósito para as pessoas, né? É proposital essa crise na educação, para que haja um controle maior sobre os pensamentos, né? Então, tudo que a gente vive hoje com relação à desinformação é fruto disso, né? Numa população onde a educação e o conhecimento não chega, é fácil você criar verdades, né? E fazer as pessoas compartilharem isso. Então, a estratégia é realmente educar, você criar um sistema de educação público universal que chegue a todos e todas nas zonas rurais, nas pequenas cidades, a educação de qualidade, que o professor seja... Bruno lembrou muito bem aí do filme Professor Polvo, eu ainda não assisti, né? Tenho que assistir esse filme. E o próprio título do filme fala em professor, então eu acho muito legal a gente valorizar o professor, a professora, né? É talvez a profissão mais importante que existe numa sociedade. Claro que todas são importantes, mas quando a gente pensa assim, na necessidade que a gente tem de uma educação universal, como esse papel do professor e da professora é importante, né? Então, que se valorize, que se qualifique, que se respeite esse profissional, né? E hoje eu vejo que não há esse respeito, não há uma valorização, pelo contrário, né? Há uma desvalorização do professor e da professora no Brasil. Então, isso, eu acho que a primeira estratégia seria essa, a gente criar um ambiente saudável para esse profissional trabalhar, com valorização do salário, com qualificação, para que essas pessoas cheguem nas escolas e tenham uma melhor qualificação para passar o conhecimento, para ter a melhor didática, para passar o conhecimento para os alunos e para as alunas, né? Eu acho que realmente a educação fundamental, a educação de base, e também que isso siga durante todas as séries até chegar na universidade, é fundamental para que as pessoas tenham oportunidades iguais e a gente tenha uma sociedade mais igualitária. Com isso, parece simples falando, né? Mas é desafiador porque não é como o Darcy Ribeiro disse, não é uma crise, é um projeto. A gente está lutando contra um sistema político que não valoriza isso de propósito, porque é interesse deles manter as pessoas sem conhecimento, né? A gente fala tanto em educação e conhecimento, e o conhecimento é libertador, né? Quando você conhece alguma coisa, quando você recebe uma informação, aquilo te liberta de alguma amarra, de algum preconceito, né? Então, é importantíssimo mesmo que se dê educação para as pessoas de um modo geral e que se fortaleça o sistema público de educação, né? Então, acho que tem que partir daí em primeiro lugar. Eu acho que é o seguinte, são duas coisas. A primeira, o Alan acabou de mencionar, que é, na verdade, a possibilidade, né, e o interesse nosso, como, na verdade, estratégia mesmo, de estar levando... Eu até tenho uma frase que eu uso assim, que é assim, para todos sem exceção. Ou seja, tem uma atenção especial de estar levando
o cinema, no nosso caso, para as classes menos assistidas. Eu lembro que no FICASC, na nossa primeira edição, nós conseguimos fazer, em parceria com algumas ONGs e organizações sociais, de estar levando esse cinema para esses locais. Então, olha que bacana, fizemos sessões para moradores em situação de rua, fizemos sessões para deficientes visuais e auditivos, entramos em contato com as associações que trabalham com esse público, para a gente interagir de uma forma bem correta, de como esse procedimento se dá de forma ordenada. Ou seja, levamos para cadeirantes, levamos no centro de convivência do idoso, para o pessoal da terceira idade. Então, a gente teve esse cuidado de estar levando o cinema para os menos assistidos. Em bairros periféricos das cidades também, a gente sempre teve essa atenção, porque, veja bem, olha só, se você vai num cinema de um shopping center, quanto que custa um ingresso? Vai no Cinemark e leva a sua família com pai, mãe e 2 crianças. Uma fábula de dinheiro para a sociedade, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E eu acho que os festivais também têm essa importância de estar levando aos menos assistidos. Esse é o primeiro ponto, que foi o Alan que comentou. E o segundo, eu lembrei de uma coisa que o Bruno havia falado, e aquilo está matutando na minha cabeça, que o segundo ponto é a questão da inovação. Ou seja, pensar estratégias para levar esse tipo de cultura, de cinema, enfim, de arte como um todo, para públicos que até então não estão ainda conectados com o nosso cinema ambiental. Então, tem a questão que ele muito bem frisou da outra vez. Como é que a gente acessa essa galera dos games? Como é que a gente acessa essa galera dos youtubers? Ou seja, a velocidade hoje na comunicação é gigantesca. Então, a gente tem que sempre estar antenado, conectado e buscando esta inovação para atrair também esse público, né? Então, eu vejo dessas duas formas, só para resumir aqui. Então, seria a primeira, para a gente estar atendendo a um público já existente e pouco assistido, que não tem acesso aos aparelhos culturais desse país. E o segundo é a gente criar outras estratégias para acessar através de inovação e estar entendendo também esse movimento que é muito veloz e muito rápido da comunicação como um todo. Então, eu vejo dessa forma. Legal, Dutti, obrigado. Bruno, então relembra para nós aí as suas ideias. Bom, eu acho que a gente vive, né, num mundo onde a tecnologia, ela realmente chegou, né, para ficar, né? Só que ao mesmo tempo que ela chegou aqui de uma forma tão importante, né, tão presente, a gente não pode deixar né, da sabedoria ancestral, né, que existe aí no mundo, né? Então, ainda mais porque eles vivem aí no nosso planeta gerações e gerações convivendo com o meio ambiente. Eu acho que assim como é que a gente traz essas questões aí para poder fazer um mundo melhor, né? A gente utilizar uma questão de gamificação, né? Hoje a própria Netflix fala que ela não tem medo da Disney Channel, né? Ou do Disney Streaming. Ela fala que o grande concorrente dela são as plataformas de jogos, né? Então, assim, como é que a gente traz, né, esse engajamento, né? Hoje eu vejo muitos até amigos da mesma idade, né, ali na faixa dos 40 anos ali jogando joguinho que é de tiro, né? Poxa, a gente podia estar jogando um joguinho de construção de mundo melhor, né? Sei lá, né? E eu acho que essa mesma tecnologia, né, a gente já vê alguma coisa acontecendo no campo, alguma coisa acontecendo aí na questão da pecuária, né? E ao mesmo tempo, de um outro lado, a gente vê muita resistência. Então, acho que talvez aí, né, vocês aí que são especialistas das artes aí, né, da sétima arte, como é que a gente mostra isso, né, através de um cinema com game, né, sei lá, de repente de um documentário, de uma informação ali para o pecuarista, de levar essa questão da tecnologia e como ela é importante, né, para a questão de uma sobrevivência mesmo, seja ela do negócio da pessoa ou seja ela da sobrevivência ali da questão ambiental, né? Eu acho muito por aí, por esse caminho.
Eu acho bacana essa questão, né? Quando a gente estava conversando antes, Bruno trouxe essa questão dos games. Acho muito legal a gente retomar e compartilhar aqui com o público. Essa questão dos games também, né? Eu lembro que eu falei que os games são a nova fronteira da arte, né? É a nova narrativa, a nova linguagem artística. Muitos defendem isso. Eu acredito, porque cada vez mais os games eles estão desenvolvendo narrativas. Eles não são apenas um jogo de tiro, mas, né, como o Bruno falou, é claro que existem milhares e milhares de jogos de tiro e de corrida e etc, e de futebol, por exemplo, esportivos, né? Mas muitos dos principais games, daqueles que revolucionam, daqueles que chegam para ficar, possuem narrativas muito bem trabalhadas, muito bem roteirizadas, se aproximando mesmo de uma linguagem artística. Então, Bruno falou uma coisa muito bacana aí, seria muito interessante criar um jogo em que a narrativa fosse alguma narrativa de conscientização ambiental, fosse uma narrativa onde se mostrasse as queimadas e, sei lá, você fosse o herói que fosse apagar o incêndio, ou, não sei, ensinar o pecuarista que não deve fazer aquele tipo de incêndio naquela área. Enfim, você tem possibilidades infinitas nessa questão do game, e acho que é um local que deve ser explorado tanto pelos criadores, né, aqueles que criam filmes, que pensam filmes, como trazer a linguagem cinematográfica para o game, ou como fazer uma parceria entre um roteiro de um filme, por exemplo, e essa construção gráfica do game, né, essa realidade virtual que o game proporciona. Eu acho que é uma fronteira aberta para muitas possibilidades, inclusive para isso, inclusive para ser usado para a educação ambiental, para ser usado para o cinema ambiental, e quem sabe ser usado dentro da programação dos festivais, para que também atraia esse público jovem, esse público que cada vez mais está dentro desse mundo dos games, né? Então, eu acho que é um universo a ser explorado aí realmente de forma bastante produtiva, né, e eficaz aí pelo cinema e pelos festivais. Legal, Alan. Isso faz com que eu pense um pouco que a gente, como cineasta, né, a Mar Brasilis, ela também trabalha com realidade virtual. Então, eu acho que a gente vai pensar em algum projeto aí com o Bruno e vamos ver se a gente coloca alguma coisa no ar num futuro próximo. Duti, tem mais alguma coisa para acrescentar nessa parte de games, imagina? Eu tenho, porque eu lembrei de um fato aí. Ó. Na primeira edição do FICASC, nós convidamos uma jovem cineasta lá de Itajaí, da Univille. E ela trabalha com motion design. Olha que bacana. E a gente acabou selecionando um filme dela. Um filme de animação, mas olha que interessante. Era um filme de animação, chamava Estrela d'Água. Né? Esse filme passou em vários festivais, inclusive, pelo país. Era um filme de 2 minutos, mas olha que interessante. Usava essa tecnologia, né, de animação, uma coisa bem bacaninha, assim, eu achei bem legal. Mas o que era legal, que era o roteiro, falava sobre uma lenda guarani. Então, olha que interessante, né? Você tem ali a questão da tecnologia para a construção do filme, né, na parte mais técnica, dizendo, mas o assunto abordado, o roteiro, falava sobre a ancestralidade, como o Bruno mesmo mencionou. Então, olha que união bem bacana, né? Eu lembrei, vocês falando, aí eu lembrei dessa passagem que unem essas duas possibilidades, né? Que é da inovação, da tecnologia, mas aliado também, né, e retratando a ancestralidade, contando uma lenda tupi-guarani, que era nessa ocasião desse filme. E a gente também preza muito no FICASC de estar também revelando, né, ou possibilitando para que esses novos talentos também tenham essa participação. Então, a gente convidou, ela veio até a Serra Catarinense. Eu lembro que a menina ficou ela ficou tão nervosa, cara, que ela não conseguia. Eu dei água para ela, abanava, porque ela falou: eu nunca falei em público. Aí estava lá no auditório da UDESC para 300 pessoas, para ela falar do processo de construção do filme, porque isso é legal, né? Então, esse também é um papel de incentivo, né? Que eu sempre falo, que é o incentivo à produção. Então, é muito importante, né, a participação dessas pessoas dentro desses processos como um todo. Né? Espero que futuramente volte a ser presencial,
que nós possamos nos encontrar, que a gente possa fazer essas trocas, que é de uma valia muito grande. Só para pontuar esse aspecto aí, tá bom? Vou chamar de novo o Bruno. O Bruno vai trabalhar muito hoje, porque eu acho que ele tem umas considerações interessantes aí para fazer. Pô, essa aqui agora vai ser boa, hein? Sim, todo mundo calma aí, um copinho d'água na mão. Bom, a gente sabe que a gente vive em um momento aí muito delicado, né, com relação às questões do tema ambiental no Brasil, né? Ele parece que ficou para segundo plano. A gente, assim, assim, basicamente, a parte governamental fala assim, ó, meio ambiente para quê, né? E a gente sabe que ele é extremamente fundamental tanto para a sobrevivência da população, em especial as próximas gerações. E aí a gente teve um fato inusitado essa semana aí que passou, né, que é a questão aí de uma assinatura, né, de uma carta, aí, um envio de uma carta do governo brasileiro para o governo do Biden lá nos Estados Unidos, e o convite, né, e o aceite do convite aí pelo governo para a discussão lá do Fórum do Clima. E aí eu pergunto para vocês, né, assim, será que a gente vai conseguir aí, a gente tem uma luz no fim do túnel, e será que esses movimentos podem fazer com que o Brasil se torne a solução para o planeta? Bruno sempre colocando perguntas difíceis de responder, né? Mas legal, Bruno, você trazer algo que está acontecendo agora. Quando você começou a falar, eu fiquei imaginando qual poderia ser a pergunta. Eu imaginei que fosse alguma. E eu lembrei também a Polícia Federal ofereceu uma denúncia contra o sinistro do meio ambiente, né, Ricardo Salles. Eu não pude me aprofundar nessa questão, mas quando você começou a falar, eu pensei, pô, será que ele vai perguntar isso? Uma boa notícia aí, né? Espero que vá para frente, porque nesse desgoverno, quando se trata de corrupção, a imprensa sempre coloca de lado, né? De forma bastante irônica, considerando o passado recente do país, quando outro partido governava, né? Então, enfim, mas sobre isso, Bruno, é uma boa pergunta, porque a gente tem que ficar atento. É muito difícil você acompanhar hoje o que está acontecendo, porque a gente é um pouco refém da imprensa, então a gente nunca sabe o viés que cada veículo dá para o que a gente lê, né? Então, além de ter muitas matérias, quase todos os veículos dão matéria sobre isso, então eu particularmente busco sempre a mídia alternativa, né? Não politizada nem partidária, alternativa, para ficar bem claro, né? E essa mídia alternativa, que é o site Outras Palavras, que eu recomendo que todos leiam, é bem interessante, ele questiona esse acordo, essa conversa entre o Biden e o Bolsonaro, né? Porque, segundo eles, tem muito interesse econômico por trás disso. Existe, me parece, um fundo de bilhões de dólares por trás dessa carta aí endereçada por Bolsonaro a Biden. Eu tenho para mim que Bolsonaro quer o dinheiro, ele não quer resolver o problema ambiental, sabe? Porque ele é especialista em rachadinha, né? Então, eu acho que ele quer fazer isso, ele quer pegar o dinheiro e botar no bolso da família, tal, né? Então, assim, quando se trata de meio ambiente, realmente, depois daquela reunião ministerial em que o Sinistro falou que vai aproveitar a pandemia para passar a boiada, e a boiada está passando literalmente por cima da Amazônia, né? Com queimadas, com grilagem de terra, algo que acontece desde a década de 70, mas que se intensifica cada vez que os governos tendem mais para esse lado destrutivo, como é o caso que a gente está vivendo hoje. Então, eu vejo com muita desconfiança esse acordo entre os dois piores governos do mundo, né? Imperialistas, destrutivos, que baseiam seus orçamentos em guerra e destruição. Então, quando Estados Unidos e o atual desgoverno brasileiro falam em meio ambiente, em Amazônia, eu acho bom a gente ficar atento, porque eu acho bem complicado. E aí as ONGs, essas instituições, essas organizações da sociedade civil são muito importantes para justamente fiscalizar e poder passar uma informação alternativa para a gente. Senão a gente acredita que eles estão fazendo algo a respeito da Amazônia e já ocorre biopirataria na Amazônia há muitos anos também. Então, não vejo, eu sou muito desconfiado quando falam assim, o governo dos Estados Unidos, já fico com 2 pés atrás, né? O que o governo dos Estados Unidos interfere na nossa política aqui, seja política cultural, política econômica, política ambiental,
Então, eu acho que a gente precisa de independência, eu acho que a gente precisa de um governo realmente que pense um novo modelo de desenvolvimento, para aí sim a gente aproveitar todo o potencial econômico da Amazônia, que está no extrativismo ancestral, como você falou, né, feito pelas comunidades indígenas, feito pelas comunidades quilombolas. Esse extrativismo de respeito à natureza, né, é como o Ricardo Abramovay fala, é a economia da floresta em pé. Então, a gente tem que defender isso, né, porque a floresta em pé gera, sim, muito dinheiro, né, os serviços ambientais, João falou bem sobre isso também, os serviços ambientais que a natureza, que a floresta em pé oferece, o Brasil devia aproveitar isso e fazer capitalismo com isso, né, e não destruindo a floresta para fazer um neoextrativismo que só exporta matéria-prima, o lucro vai todo para fora, enquanto o que sobra aqui é trabalho escravo, a exploração de trabalho, a destruição ambiental. Então, cada vez que eu falo nisso, conversando com as pessoas, né, esse assunto sempre volta à conversa, sempre que eu falo, me parece tão óbvio, tão lógico o que eu falo, assim, às vezes, não eu, né, mas do que eu, né, eu não sou dono da verdade, mas do tanto que eu leio, né, das referências que a gente traz nas conversas, parece tão óbvio, tão lógico, um caminho tão possível de ser feito, por que não faz? Porque há muitos interesses em jogo, né? Há muitos interesses corporativos em jogo. Os Estados Unidos defendem isso, as corporações que têm as matrizes lá. Eles querem só lucrar. Então, vamos olhar com desconfiança e vamos, como é muito novo, eu não consegui nem ler essa matéria aí que eu citei de outras palavras, só vi a manchete assim, olha, desconfiem, eu já fico desconfiado, mas eu vou até ler, Bruno, para poder saber mais. Recomendo todos que busquem aí informações alternativas, isso não significa que sejam partidárias nem políticas, são outros pontos de vista sobre o que acontece no mundo. Então, fica aí a recomendação de outras palavras. E obrigado pela pergunta, é muito importante a gente conversar sobre isso hoje aqui. Legal, Alan, agradeço aí a sua dica. Eu estou sempre procurando alguma coisa aí que seja apartidária para a gente tentar ver todos os lados da moeda, né? Só complementando a informação, eu acho até que a Marina colocou ontem lá no Facebook, a Marina Silva, que o Bolsonaro tentou mandar, ele mandou essa carta, mas não pulou. Diz que o pessoal do Biden rechaçou, falou, amigo, só falar não vai resolver, a gente quer que você faça. Então, eu acho que ele não vai conseguir escapar ileso de manter esse discurso, né? Até a gente comentando aí com o pessoal jovem ontem, para eles é nítido, né, que eles só falam da boca para fora e que eles não vão fazer nada. Então, aproveito e passo a palavra para o nosso amigo Doti. Só antes do Doti falar, eu queria assim a provocação até para o tema tentar sair um pouco de política, tentar assim, acho que o mundo ele né, a discussão ela está sendo lá no âmbito político, mas talvez esse seja o grande lance, né, da sociedade civil, né, o pessoal aqui da arte, o pessoal das ONGs se unirem para aproveitar esse momento, né? Eu acho que assim está lá acontecendo o burbúrio e a notícia está no ar. Como é que a gente se utiliza disso, né? Eu vou tentar aqui, me ater, na verdade, numa questão mais histórica, tá? A gente for falar da questão ambiental a nível nacional, ela já vem, na verdade, no movimento há muitos e muitos anos, em franca decadência, digamos assim. O que acentuou isso no último governo, né? Mas a política ambiental no Brasil, ela já vem mostrando ao longo dos anos um sinal ali de vários interesses por trás, né? Enfim, é uma história um pouco longa para ser contada aqui. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, né? Falando um pouquinho da questão política mesmo. O que nós estamos vendo nos últimos anos, um desmanche total das instituições, né? Então você tem o ministro do Meio Ambiente que não é o ministro do Meio Ambiente. Ontem mesmo pareceu que ele tem conchavo lá, a Polícia Federal está averiguando isso, conchavo com os madeireiros. Ele apoia o desmatamento, ele apoia todas as irregularidades. Então, esse é um aspecto, né? A gente tem um ministro do Meio Ambiente que se faz do lado oposto ao que ele deveria estar exercendo.
Mais agravante do que isso, e aí a gente vai falar numa questão mais ambiental, eu me atenho a uma situação. Todos os biomas brasileiros, se você pegar todos os últimos dados do INPE, por exemplo, demonstram perda gigantesca, principalmente quando a gente fala de biodiversidade. E aí, o que é bacana é que nos festivais de cinema tem inúmeras obras cinematográficas que retratam essa situação. Tem inúmeros filmes que falam sobre isso, seja lá no passado, ou seja, filmes mesmo atuais, contemporâneos, que vão demonstrando, através de uma linha do tempo, de que forma esses crimes ambientais ainda transitam aí pelo país. E aí a gente vê, a cada ano, crimes ambientais que são assim, quando a gente acha que já chegou no fundo do poço, a gente acaba vendo situações sobre situações, né? Nos últimos anos, rompimento da barragem de Mariana. E eu fico muito preocupado, porque, na verdade, o que acontece é que me parece que as pessoas elas esquecem. Como se um crime desse daí, passa um ano ou dois, acabou. Os problemas estão lá até hoje. Eu estou dando só um exemplo, que é de Mariana, mas aí a gente vê, a cada ano, novos crimes ambientais ocorrendo em diversas esferas, né? Então, eu citei já a questão da biodiversidade, que é extremamente importante, perda de território, e aí entra num outro ponto que é bem importante estar falando, que é, na verdade, sobre as comunidades tradicionais. Então, quando a gente perde território, quando a gente perde vegetação, quando a gente perde a biodiversidade como um todo, animais, plantas, etc. e tal, a gente, além disso, está dizimando essas populações que têm um conhecimento ancestral de suma importância, na verdade, não dá nem para mensurar isso em valores, a perda desses conhecimentos, e é o que a gente tem visto, sejam em comunidades indígenas, sejam em comunidades quilombolas, sejam em qualquer comunidade tradicional deste país. Então, isso é um ponto muito importante estar falando, porque muitas vezes a gente acaba entrando só nesse âmbito de um crime ambiental, que não estou desconsiderando a sua importância, não, mas é sempre bom estar lembrando isso, das comunidades, da biodiversidade como um todo, e um entendimento, que é o que eu sempre falo para todos, né? É o pensar localmente, cada um de nós aqui, de que forma a gente pode estar contribuindo, né? Para estar minimizando ou tentando resolver, ou enfim, em prol do meio ambiente, né? Mas assim é o pensar localmente e agir localmente, né? Lembrando sempre que a gente está dentro de um planeta, todo mundo aqui, e todos os problemas que são causados, seja em que parte for do planeta, acabam interferindo negativamente em qualquer parte do globo. Então, acho que é esse entendimento que tem que ser passado, né? A gente está aqui num determinado local, fazendo ali gestão de resíduo, enfim. Hoje em dia tem um movimento muito bacana sobre a agroecologia, que é fantástico. Nós estamos evoluindo em muitos aspectos, na verdade, em muitos aspectos, né? Mas sempre atento às questões que envolvem no âmbito político. Então, eu acho que na questão política, nós estamos andando para trás, regredindo, né? Então, a gente vê o desmonte de vários órgãos fiscalizadores do país, vários, seja no Instituto Chico Mendes, seja no próprio IBAMA, e isso realmente a sociedade tem que ficar alerta e tem que cobrar. Eu acho que esse é o ponto, tem que cobrar, né? E nós, mais uma vez, falando dos festivais, em relação a toda essa problemática, é aí que entram os filmes, que retratam muitos desses filmes sobre estes impactos que são causados na sociedade.
Então, tem filmes que falam sobre esse problema e tem outros filmes que valorizam a questão, como eu havia mencionado anteriormente, das comunidades tradicionais. Então, olha que interessante, né? A gente tem dois aspectos aí que a gente pode e deve ter um cuidado bastante especial. Se a gente chegar num ponto de desmatamento próximo dos 24%, 25%, e a gente está em 22%, a gente chega no ponto de não retorno, né, onde se inicia a desertificação. Então, é fundamental que a gente tenha isso em mente e não deixe escapar. E também comentando aí o que você falou de pensar localmente, né? A gente pensar que a Amazônia pode ser o celeiro, como alguns pensam, né, em agronegócio, etc., ela até poderia produzir para ela mesma, mas não faz sentido aumentar a produção exponencialmente, sendo que grande parte do Brasil, quase 70% da população brasileira, se concentra no litoral e no sul-sudeste. Então, o custo de transporte de mercadorias e tudo mais, isso é completamente avesso a qualquer boa prática de mercado. Então, realmente, desmatar a Amazônia sob o argumento que a gente precisa de comida não faz o menor sentido. Eu queria que vocês falassem o que quer dizer, com a maior média, né? Eu queria que vocês falassem, né, nessa questão aí para a gente já encerrar, né? Acho que vocês já devem estar no limite, mas o que poderia ser feito aí em termos de, vamos dizer, do mundo ideal, né? O que a gente poderia falar para os nossos governantes, né? Que poderia ser feito para a gente mitigar queimadas e desmatamento? Vou puxar minha fala anterior, né? Eu acho que eu falaria aos governos, enfim, aos responsáveis, às autoridades, à sociedade civil, né, também, claro, que existe toda uma economia possível com a floresta em pé, né? Eu li esse livrinho do Ricardo Abramovac, me marcou muito, que é Amazônia, enfim, ele fala sobre as possibilidades econômicas da Amazônia, eu esqueci o nome do livro agora, mas ele fala muito isso, né, das possibilidades econômicas, tanto com relação a capacidade que a fauna e a flora, que acho que a Amazônia é a maior biodiversidade do planeta, né, se eu não estou enganado. Então, você tem a possibilidade de encontrar substâncias ali para serem usadas na indústria química, enfim, com um potencial econômico muito grande, além da questão extrativista, como eu falei, né, das comunidades tradicionais. Enfim, eu acho que eu procuraria convencer de que é possível você ter uma economia pujante ali, forte, com bons números gerados por essa economia, com a floresta em pé. Né? As comunidades tradicionais já provaram ser possível manter, como você falou, João, boas práticas de mercado, com produtos de qualidade. Você tem ali buriti, açaí, a castanha do Pará, você tem uma série de produtos naturais que tem preços elevados no exterior, inclusive, né? São vistos como especiarias, usando uma expressão da época da colônia, né? São vistas como produtos de alto valor agregado. Então, se rolasse uma organização desse setor produtivo, em termos de estímulo à produção pelas comunidades, qualificação, incentivo à exportação desses produtos, né? Se criar programas de exportação desses produtos brasileiros, amazônicos, por exemplo, para exportação para a União Europeia, para os Estados Unidos, você cria um círculo virtuoso muito interessante, onde não é necessário mais desmatar. O desmatamento responde apenas a um interesse daquele 1% que a gente sempre fala, né? Aquele 1% que detém o capital e que tem os representantes, elege os representantes para a Câmara, para os governos, para as prefeituras, e aí eles ficam defendendo os interesses um do outro, né? Então, a gente tem que furar essa bolha viciosa aí da representação política, né? Dessa democracia que a gente vive em termos, porque quando os políticos que são eleitos, eles têm ligações intrínsecas com essas grandes corporações. Então, o desmatamento só atende a interesses particulares, né? Só quem ganha são eles. O Brasil perde uma capacidade incrível de ter esses serviços ambientais que a floresta amazônica, por exemplo,
dá o que o Pantanal, por exemplo, dá na questão até do equilíbrio hídrico das chuvas, do regime climático do Brasil inteiro, né? As chuvas em São Paulo elas só acontecem por causa desse regime de chuva, de ventos e de temperatura e pressão, enfim, não sei explicar direito, que vem da Amazônia, né? Eu lembro que quando teve aquela queimada absurda na Amazônia, que teve uma mudança muito grande no clima de São Paulo. Então, tá tudo conectado, né? Então, eu falaria isso, que é necessário mudar o modelo de desenvolvimento para atender mais pessoas, não apenas atender interesses particulares, né? Você buscando novos modelos, novas economias, essa economia da floresta em pé, né? Esse extrativismo local, como o Doti falou muito bem, agir localmente, pensar as economias localmente, evitar esses trânsitos absurdos aí do capitalismo, dos transportes que geram derramamento de óleo no Nordeste, como aconteceu aqui em janeiro de 2019, se eu não me engano. Então, tudo isso é causado por essa necessidade. As emissões de carbono diminuiriam muito, né? A pegada do carbono, como se diz, diminuiria muito se a gente passasse a agir localmente e a fazer a economia circular localmente, né? E aí vem aquela coisa do consumo consciente, compre do produtor local, né? Evite comprar produtos que foram feitos do outro lado do mundo, porque isso gera uma série de problemas ambientais. Então, tudo isso pode ser dito, esse conhecimento que está aí, né? A gente precisa usar. O problema é que eles lutam contra o conhecimento para manter os seus privilégios, manter os seus negócios intocados, né? E manter essas margens de lucro obscenas, né? Enquanto que essa notícia foi muito chocante, né? Enquanto que no Brasil aumentou a insegurança alimentar em 50%, ao mesmo tempo teve 11 novos bilionários no Brasil, né? Isso é obsceno, né? A gente ouvir isso e não pensar em mudar. Então, eu acho que uma boa mudança é pensar novos modelos econômicos, né? Economias circulares, locais, né? Onde o produto não precise percorrer tantos quilômetros para chegar nos lugares, e também o consumo consciente, também eu acho que é muito importante nesse sentido, né? A gente também educar as pessoas para consumir de forma mais consciente, evitando desperdícios, evitando consumos desnecessários. Eu acho que eu partiria daí. Legal, Alan, obrigado. Então, eu passo a bola para o Doti. Doti, se a gente pudesse conversar diretamente com grandes autoridades aí, o que poderia ser feito para a gente mitigar queimadas no Pantanal e na Amazônia, diminuir o desmatamento? O que você acha? Depois eu vou chamar o Bruno também. Eu sinceramente acho que o Alan fez um comentário bem interessante, que é no sentido de, primeiramente, precisa mudar efetivamente esse modelo de desenvolvimento econômico. Não tem como você reverter se isso não for mexido. Eu dou um exemplo um exemplo de uma situação, por exemplo. No atual governo foi liberado mais de 200 tipos de agrotóxicos. Isso é contra a vida, causa câncer, as pessoas estão morrendo por causa disso. Então, assim, são tantas as situações, estou dando só esse exemplo, né, que precisa ser realmente invertido isso, né? O Alan comentou uma coisa também bem importante, além de desconstrução desse atual modelo de desenvolvimento, que só está indo para baixo, a gente tem que inverter para o outro lado, ou seja, incentivo ao agricultor familiar, né? Incentivo mesmo, em todos os sentidos, seja financeiro, seja de conhecimento, seja a possibilidade de demarcação das terras indígenas para determinadas situações, a diminuição da monocultura, né? A ampliação, estou falando de alguns aspectos negativos e positivos, a ampliação, por exemplo, das agroflorestas, enfim, o incentivo realmente a todos os processos dentro de uma cadeia que é gigante, né? Desde a produção até o seu desfecho final. Porque quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva, né,
A gente tem observado nos últimos anos um volume gigantesco de supressão da matéria-prima para a construção, digamos assim, para a produção das embalagens, é um exemplo, né? Então, a gente precisa de quanto petróleo para ser retirado para fazer as garrafas PET, né? Então, as empresas também têm que ter uma responsabilidade em relação a isso, né? Quem produz lá na ponta tem que ser responsável pelo desfecho final, né? Então, eu vejo que tem que ter um pacto, digamos assim, muito grande para reverter esses números que a gente tem visto agora. E isso, eu estou dando alguns exemplos, mas isso serve, na verdade, para toda a nossa cadeia produtiva, toda ela, né? Da ponta até o desfecho final. E isso tem que ser melhor discutido, ser discutido com a sociedade como um todo, né? Para que a gente consiga efetivamente chegar a resultados mais satisfatórios, né? E é comprovado em alguns aspectos. Eu dou um outro exemplo que eu me lembrei agora, por exemplo, antigamente era obrigatório, né, identificar uma embalagem, por exemplo, se ela possuía, se era transgênico. Então, tinha lá o rótulo, né, de transgênico. Isso nem caiu já. Isso não é mais uma obrigatoriedade, né, em relação a isso. Então, o que eu vejo, em alguns aspectos, há uma regressão, e, por outros, né, a gente tenta evoluir na medida do possível, né? Emissão de gases tem diminuído em alguns pontos, desmatamento aumenta. Então, você precisa ter ali um equilíbrio, né, o chamado equilíbrio ambiental, né, para que a gente mantenha o planeta ainda vivo ali, no certo sentido, né? Porque se a gente continuar dentro desse atual modelo de desenvolvimento, a gente está fadado a se dar muito mal, na verdade, né, para dizer assim. Então, eu acho que é isso, é uma mudança de paradigma aí, e a gente está nessa aí, né? Dentro da nossa função social como cidadão, fazendo o nosso papel, né, dentro da cidadania, de estar tentando aí e buscando reverter esse atual cenário. Legal, Dutti. Obrigado. Agradeço aí a sua participação, Dutti. Passo para o Bruno fazer as considerações finais. Legal. Eu acho que tudo que o Alan, né, e o Dutti comentaram aí vem muito, né, no caminho certo mesmo, né? Como é que a gente começa a mudar um pouco essa questão de consumo. E aí eu acho que é uma questão de consciência, né? Eu gosto de levar muito para essa palavra da consciência. E seja uma consciência econômica, uma consciência humana, uma consciência ambiental, né? Então a gente tem que começar a mudar esse processo, né? E essa questão mesmo, quando a gente fala da indústria, a gente tem que pensar, poxa, por que não criar aí modos, né, de ter um produto que seja verde ou socioecológico, né? Total socioecológico, que ele receba esse selo e que, quando ele tem essa cadeia toda mapeada, toda certinha, foi tudo ok, o imposto é mais barato, né? Então, por que a gente não começa a mudar os conceitos? Como é que a gente não começa a investir nisso? E aí eu acho que o Doutilho frisou muito bacana ali. Ele falou, cara, a gente tem que chamar a indústria ali, porque a indústria ela é responsável, assim como o cidadão é responsável, o governo é responsável. Então, são vários fatores. Não é tão simples, mas eu acho que a gente consegue fazer um movimento, nem que ele comece pequeno, né? Tem um exemplo muito bacana, assim, eu tenho um conhecido que ele mora na Alemanha, e ele desenvolveu um projeto chamado Money of Good, onde ele remunera as pessoas por tempo de meditação. E aí ele fez um piloto, imagina, um piloto. Aí uma loja lá de Porto Alegre, ele é de Porto Alegre, uma loja de Porto Alegre da Cacau Show, pegou lá uns produtos que assim, faltavam 5, 10 dias para vencer e colocou os produtos, né, para receber o dinheiro virtual. Aí uma outra loja de massagem, uma loja de cabeleireiro, cada um foi oferecendo ali, um outro ofereceu serviço e tal, e aí a pessoa ia lá, colocava lá um equipamento de neurofeedback, ficava lá o tempo meditando, se ele conseguisse atingir ali uma frequência tal, a cada minuto ele ganhava um MOG, um Money of Good. E aí depois ele podia trocar aquilo por serviço, por produtos, cara, foi um sucesso. Ele conseguiu lá um ponto voluntário. Então, assim, existem formas, acho que, da gente conseguir criar, né, pequenas ações que depois unindo, né, acho que também um dado importante é uma questão da rede, né?
Como é que a gente pega e traz as outras ONGs, coisas que deram certo em algum lugar, e replica isso para outros lugares? E aí eu acho que o papel aqui, né, do tema principal de hoje, né, que é cinema, né, e meio ambiente, como é que vocês aí conseguem traduzir aquele projeto que deu certo de uma forma simples para que ele possa ser replicado por outras ONGs e outras comunidades? Então, eu acho que quando a gente consegue se unir, né, a sociedade consegue se unir, juntar o trabalho da formiguinha, né? Se cada um ali tiver cada um fazendo um papelzinho pequenininho ali, a gente vai conseguir ter muita gente fazendo um estrago para o bem, né? Um estrago positivo, vamos dizer assim, né? A questão das matrizes energéticas, né? Que elas vêm, isso seria interessante, porque isso é uma coisa que tem mudado para o lado positivo, que são as questões das matrizes energéticas. E só, assim, fazendo um que eu lembrei, tem um festival que eu não me lembro agora onde que ele é aqui na América Latina, chamado Cine Eco, que eles utilizam as bicicletas para o pessoal ficar pedalando e gerando energia para a galera ficar assistindo ali, né? Então, são coisas interessantes que têm acontecido. Alan, tuas considerações finais aí para a gente se despedir? Beleza, só mostrar o livro de Ricardo Abramovay, eu achei aqui, Amazônia por uma economia do conhecimento da natureza. Oh, grandes dicas do nosso amigo Alan. Isso. Bem legal, um livro pequeno, mas que ele dá muitas informações sobre o desmatamento, né? Ele prova, né? Ele cita vários estudos que mostram que quanto menos você devasta a floresta, melhor para a economia, para essa economia que ele defende, essa economia local. Mas, enfim, pegando o gancho da fala de Bruno, né, a gente como organizador, né, como produtor cultural, como diretor de festival de cinema ambiental, a gente trabalha pelo meio ambiente nessa área das artes, né, das linguagens artísticas, trazendo essa linguagem, que é uma forma de comunicação muito poderosa, né, para perto das pessoas, com essas mensagens de conscientização ambiental. Então, eu queria agradecer o espaço aqui, né, saudar aí o Eco Brasil Fest pela sua primeira edição, né, como o Bruno falou, a gente está aqui meio que em rede, né, são os 3 festivais aqui, o Fascínio, o Ficasc e o Eco Brasil Fest. Acho muito legal que a gente se reúna para conversar sobre isso, né, sobre usar o cinema, usar a arte para conscientizar as pessoas, o público que estão vendo os filmes sobre o meio ambiente, sobre uma vida mais humana e digna para todos e todas, né? Então, queria agradecer mais uma vez o espaço, né? Falar que é uma satisfação muito grande para mim também estar como colaborador aí do Eco Brasil Fest na curadoria, muito feliz aí por poder ajudar. E é isso, deixar uma boa noite aí pro público que ficou até agora aí com a gente. Obrigado pela atenção e pela escuta. E acompanhe aí o Eco Brasil Fest, que está bem legal a programação. Obrigado a todos, a todas. Boa noite. Legal, Alan. Muito obrigado aí por participar também. O prazer é todo nosso. Eu passo agora para o Doti fazer as considerações finais. Poxa, eu só tenho que agradecer, assim, eu acho que é muito importante, muito legal, né? Esses espaços que são criados, né? Mesmo que seja de forma virtual, para a gente estar discutindo, refletindo, conhecendo também, trocando ideias. Então, poxa, João e Bruno e toda a equipe, né, do Eco Brasil Fest, eu só tenho que agradecer. Eu realmente desejo, né, que esse seja um movimento, na verdade, um movimento inicial, que a gente possa estar ao longo do ano mesmo, conversando sobre outros temas, fazendo trocas tão bacanas que a gente fez aqui na tarde de hoje. Para mim foi assim é sempre um grande aprendizado, né? A gente acaba aprendendo muito com a fala dos demais, refletindo bastante. Eu acho que isso que é o mais importante, né? E dessas conversas a gente acaba tendo ideias, né? Como a ideia de estar criando uma plataforma onde tenham todos os festivais, que todo mundo possa mostrar os seus trabalhos, que possam trocar, né? E com isso todo mundo, né? Todos só temos a ganhar dentro dessa perspectiva, né? Eu acho que isso está muito ligado, na verdade, à questão das redes, né? As redes, o emaranhado, né? A teia que é criada, né?
a teia biológica, a teia de pessoas com os mesmos ideais, com as mesmas convicções. E eu acho que é isso que nos fortalece. Então, mais uma vez, eu agradeço mesmo, João, Bruno, Débora, enfim, todas as pessoas que fazem o Eco Brasil Fest, e eu desejo aí vida longa, né? É a primeira edição, mas eu tenho certeza que certamente será o início de uma longa jornada aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí. E espero que o pessoal tenha gostado da live de hoje, foi muito bacana. Muito obrigado, Adoti. Também, repito, a gente só tem a agradecer a sua participação de todos vocês. E eu espero que todos que estejam nos assistindo tenham gostado desse nosso bate-papo. E a gente, então, encerra a live de hoje. Muito obrigado aí, pessoal. Um grande abraço para todos